São 7 horas e 34 minutos. Há desgaste nesse debate, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, seja para o Congresso Nacional, também para o governo federal. E há um cenário nos bastidores políticos, jornalista Beto Almeida, que os articuladores de um lado e de outro estão tentando encontrar um caminho para evitar que essa corda fique ainda mais esticada e que nós tenhamos a paralisação da tramitação de projetos que interessam ao governo, interessam ao Brasil, tanto na Câmara quanto no Senado. Luciano de Oliveira, na realidade é o seguinte, essa matéria já era para ter ido ontem a votação, acabou sendo adiada porque faltou quórum. Não tinha número de senadores e nem de deputados suficientes para fazer a votação da matéria. E aí, o que aconteceu? Por conta disso, o senador Randolfo Rodrigues lançou mão do seguinte artifício. Fez uma carta, um ofício, que será endereçado ao presidente da República, o Jair Bolsonaro, para que ele retire, então, um dos projetos de lei que trata exatamente da redistribuição dos recursos do orçamento conforme havia sido acordado. Significa dizer o quê, Luciano? Que algo em torno, como você já bem disse aqui, entre 15 a 17 bilhões de reais que ficariam para ser avaliado e discutido por parte do relator do orçamento na casa, que é o cearense Domingos Neto. Ou seja, e olha só a história, mesmo tendo sido feito o acordo, porque foi o governo que fez acordo, o Bolsonaro negou até o último instante que houvesse acordo, tanto fez que mantiveram o veto dele, mas ele mandou o projeto, mandou 3, aliás. Aí o que aconteceu? O próprio filho do presidente Bolsonaro, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, ele também assinou o documento pedindo para anular o acordo que havia sido feito. O que chama a atenção é que quando essas brigas se estendem por muito tempo, e naturalmente, como você já havia dito, toda briga nesse campo é política e deve ser política, e se há interesse de um lado ou outro, o interesse maior deve ser da população. Enquanto tem essa discussão lá em Brasília, as obras do Rio São Francisco estão em ritmo desacelerados, as obras de uma importante rodovia na região Nordeste, que é aqui o anel viário em Fortaleza, tão útil para quem vem pela BR-116 em direção à região norte do Ceará, em direção à região norte do país, no tráfego de veículos pesados para os portos do Mucuripe em Fortaleza e no Pecém, na região metropolitana de Fortaleza, nos municípios de Caucá e São Gonçalo do Amarante. Essas obras já se arrastam por mais de 10 anos. E há um mês, mais ou menos, você registrou aqui no Alerta Geral que, mais uma vez, as obras estavam sendo paralisadas, suspensas. Eu o contestei. Depois o governo do estado deu a informação que tinha um procedimento lá para a convocação de uma nova empresa para assumir a responsabilidade por um trecho dessas obras. O resultado, Beto Almeida, é que, sob sol e sob chuva, as obras estão paradas. Não por conta da natureza, não por conta do tempo, mas da burocracia do poder público. Estão exatamente há 30 dias, na realidade, né, Luciano? Há um mês paradas, e a Superintendência de Obras, públicas aqui do estado, diz que o ritmo ainda vai ser retomado quando a quarta empresa é aquela que ficou em quarto lugar na licitação que foi realizada, for finalmente convocada. Mas isso é um dos reflexos do que nós começamos discutindo, que é exatamente essa questão do orçamento, das emendas impositivas e sobre o papel que cada um dos poderes tem, Luciano, da destinação aos recursos que são aprovados. Porque uma coisa é certa, a gente tem que admitir aqui o seguinte: o legislativo, cabe a ele, Luciano, legislar, aprovar o orçamento, aprovar a proposta orçamentária, definir as prioridades junto com o executivo, mas quando isso é feito, o papel de executar o orçamento, de colocar exatamente a coisa para funcionar, é do executivo. E se o executivo não o fizer, os parlamentares têm que cobrar e têm que fiscalizar, têm que ir para cima. O que está agora em discussão nesse negócio todinho, Luciano, é o poder de se controlar um naco, uma parte muito significativa de 17 bilhões de reais sobre o orçamento. E quem é contra e quem está contra essa matéria, por exemplo, esse direito do orçamento impositivo que dá ao relator o poder de definir emendas, para onde vão, para que municípios vão, é exatamente a preocupação reside pelo fato do pouco controle que possa haver sobre o uso e a destinação dessas verbas, porque esse risco existe. A gente não pode esquecer que houve lá atrás, Luciano,
uma CPI chamada Anões do Orçamento, que detectou que havia desvios e gente ganhando dinheiro, inclusive com envolvimento de um ex-deputado federal aqui do Ceará, filho do ex-senador Mauro Benevides, que acabou tendo o mandato cassado, o ex-deputado Carlos Benevides. Então, não é algo impossível de acontecer. É exatamente esse um dos motivos pelos quais está aí essa crise de convocação para o movimento que está previsto para o próximo domingo agora, 15 de março, onde as pessoas estão sendo convocadas para irem às ruas protestar contra os deputados, inclusive o deputado Domingos Neto acabou entrando na lista aí dos que vão ser alvo dos protestos contra o Supremo Tribunal Federal e contra o próprio Congresso Nacional. Pelas informações por trás, tem os aliados do governo federal Não que tenha querem dúvida. Forçar aí, que se mobilizam no sentido de mostrar para o Brasil que o Congresso Nacional não é comprometido com os interesses maiores da nação. O próprio presidente, que é um erro dele, por sinal. O Congresso Nacional tem também lá, uma composição de 513 deputados federais, 81 senadores, que retrata o sentimento e a vontade popular dos brasileiros. Como aqui, os 22 deputados federais e os 2 senadores eleitos em 2018 chegaram a Brasília pela vontade do povo cearense. Então, cada um tem as suas divergências, o seu ponto de vista, mas da análise do conjunto da imagem do Congresso Nacional, do ponto de vista institucional, o Congresso precisa também impor respeito e atrair esse respeito das outras instituições. Mas é importante a gente perceber como é que essas coisas chegam ao trabalhador, ao brasileiro, no seu dia a dia. E tem uma pesquisa que a gente chamou aqui, que eu achei interessante, porque é o seguinte, ela foi feita por uma consultoria chamada Quaest. Aí o que ela diz, dizendo? Olha só, os brasileiros são contrários à adoção de medidas extremas como solução para os impasses políticos atuais. Agora vamos aos números, senhor. 61% dos brasileiros afirmam nessa pesquisa que estão preocupados com os rumos do país. É muita coisa. É gente que está atenta ao dia a dia da política, que está atento ao que se passa nas casas legislativas. Não pense que o povo é alienado não, Luciano. Esse número para mim é muito revelador. Mas tem outros dados que eu achei interessante nessa pesquisa. Mas cite aí, Beto, quais são esses dados? A pesquisa mostra que os brasileiros são contra a adoção de medidas extremas como solução para os impasses políticos atuais. 50% dos entrevistados são contra o fechamento do Congresso Nacional. 33% se disseram a favor da medida, que é radical, e 17% não quiseram ou não souberam responder. Isso daí mostra claramente, eu acho até esse número ainda altíssimo, de 33% dos entrevistados defendendo o fechamento do Congresso Nacional, que é uma medida, não é só extrema não, Luciano, é muito grave. Porque isso implica um atentado ao Estado Democrático de Direito, não tenha dúvida. De acordo com a pesquisa, atenta contra a própria liberdade. A maioria dos entrevistados, 49% não apoiam um eventual impeachment do presidente Jair Bolsonaro, 39% são favoráveis à abreviação do mandato do atual presidente e 12% não souberam ou não quiseram responder. Os brasileiros entrevistados se disseram muito preocupados com o destino do Brasil. 61% mostram essa preocupação. Agora tem um dado aqui. 20% afirmaram estar otimistas. Tem um dado aqui nessa pesquisa. Baixo, percentual baixo, viu, Beto Almeida? Mas olha só. 20% demonstrarem otimismo. Mas, Luciano, é o momento. A pesquisa, como diz aí, para usar o termo bem batido, é o retrato de um momento. Nós estamos vivendo uma época ruim. De coronavírus, de crise no Congresso Nacional, do país que não cresce, do desemprego que não baixa. Então, tudo isso soma. Tudo isso soma. E é só para encerrar aqui, Luciano, tem um detalhe também na pesquisa que é com relação ao governo em si, mudou pouco. 30% avaliam como positivo o governo Bolsonaro, 35% como negativo e 34% dos brasileiros consideram a gestão dele regular. São 7 horas e 44 minutos para finalizar o bate-papo político, Beto. Só para dizer o seguinte, a gente lembra, ontem a gente até disse aqui, por exemplo, que o projeto que trata do reajuste dos policiais, bombeiros e militares está em tramitação na Assembleia Legislativa. Ele foi a causa, inclusive, do motim aí de 13 dias com paralisação aqui de várias atividades no estado do Ceará. Está em tramitação, mas tem uma comissão que ficou acertada no acordo que pôs fim ao movimento
paredista dos policiais, que essa comissão externa iria ter um papel importante para acompanhar aqui a tramitação da matéria na Assembleia Legislativa, inclusive discutindo e avaliando, Zenor, as emendas que serão apresentadas para melhorar este projeto e, logicamente, que ao final sinalize um indicativo, pelo menos, de contemplação do que querem os policiais. Lembrando... A mensagem é aprovada nesta semana, Beto? Olha, Zenor, eu não acho que seja possível. Hoje é quarta, temos mais 3 quarta, dias de sessão. Não Hoje, será. quinta e sexta-feira. Não será, dificilmente.